Meus irmãos e minhas irmãs, os irmãos do ministério, para o João Carlos Orsi, para o Juliano, comigo que partem responsabilidades no pastoreio e no cuidado desta catedral metropolitana. Caríssimos diáconos, Márcio e Bruno, que aguardam a chegada de um bispo para poderem se tornar padres, que nós esperamos que aconteça até o final do ano. Esperança, nenhuma promessa, especialmente não tem a menor competência para tanto. Mas todos nós, com certeza, pedimos à Mãe de Jesus que logo inspire o Papa Leão XIV para que possa nomear um novo arcebispo para Sorocaba, em sucessão a Dom Júlio, que hoje assume plenamente o governo da Arquidiocese de Belém do Pará, num ato na Catedral Metropolitana de Belém. Hoje, nós celebramos 75 anos, porque foi num dia como hoje, do ano de 1950, que o Papa Pio XI declarou dogma a Assunção de Maria ao céu. Não inventou, não criou de repente, por inspiração ou por vontade própria, esta verdade. Mas desde os primeiros anos, logo a Páscoa, depois da Páscoa de Jesus, nos primeiros anos da vida cristã, os discípulos celebravam uma festa, um dia, que chamavam o dia da dormição. O dia da dormição da Virgem Maria. Ela, que foi preservada, imaculada, toda pura, imaculada Conceição, pura e sem pecado. Não por mérito próprio, mas em previsão dos méritos de Cristo. Deus Pai quis associá-la à glória de seu Filho Jesus ressuscitado. Portanto, como Ele, concebida sem pecado, e como Ele não conheceu a podridão da sepultura de Jesus, nós celebramos a Ascensão. Deus, por força própria, elevou-se ao céu, nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Ela, por obra de Deus, assunta ao céu. De Jesus a Ascensão, de Maria a Assunção. Hoje, pois, com toda a igreja, celebramos a mais importante das festas da Virgem Maria, a sua Assunção ao céu. Repito, coincidentemente hoje, 75 anos esta verdade. Neste dia, lá em Roma, estava Dom José Carlos de Aguirre, cujo nome, num dos arcos do portal da Basílica Vaticana, está escrito, assim como dos outros bispos ali presentes. Para nós, se torna ainda uma solenidade maior, porque honramos a Virgem Maria assunta ao céu, sob o título da Senhora da Ponte. Associamos a esta oração de ação de graças e de prece a nossa oração pela nossa querida cidade de Sorocaba, já centenária, 371 anos. E com toda a igreja, lemos hoje o capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Nenhum dos evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João, nenhum deles é uma ata, é um relatório da vida e dos acontecimentos da vida de Jesus. Mas todos eles são textos catequéticos, são textos formativos da comunidade cristã, portanto também para nós. Lucas era um médico, portanto, carregado de sensibilidade. E além dessa sensibilidade humana, médica, Lucas era também um poeta. Ouso dizer, duplamente sensível, por ser médico, que cura, que alivia e que conforta.
Além disto, um artista, um poeta, sabedor de usar as palavras como ninguém. E por isso seu evangelho, especialmente o de hoje, e o de hoje também, está repleto de poesia, de significado e de catequese. Duas mulheres, uma anciã e a outra jovem e virgem. Humanamente poderiam estar grávidas? Não. Ambas, pois, por obra de Deus, grávidas. Isabel, a anciã, grávida do precursor. E Maria, a jovem virgem, grávida do Salvador. Depois de uma viagem, como quem leva para alguém a salvação, Maria, jovem, chega à casa da anciã Isabel. Cumprimentam-se, saúdam-se, não como duas amigas, mas como duas mulheres cheias de Deus. Na boca de uma e da outra, todo o conhecimento da Escritura e do significado do que cada um trazia no seu ventre. Isabel cumprimenta Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria carrega a maior obra de Deus: dar, entregar, ofertar para o mundo seu filho, numa incondicional prova de amor por você e por mim, por nós todos. Não que sejamos merecedores, mas por amor nos dá o seu filho Jesus. E continua Isabel dizendo a Maria: donde me vem tamanha honra, que a mãe do meu Senhor me visite. E continua: você é feliz, Maria, você é bem-aventurada, porque você acreditou na palavra do Senhor. Aqui está, em Lucas, a primeira das bem-aventuranças, atribuída a Maria, não porque viu, mas porque acreditou. Você é bem-aventurada, porque você acreditou na promessa do Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos interpelados por esta palavra. Porque assim como o Senhor falou a Maria, fala a nós. Ela deixou toda a lógica humana e acreditou na promessa de Deus. E sempre sentiu e conheceu a presença de Deus em sua vida. Quantas vezes nós reclamamos que Deus está ausente, esqueceu-se. Mas talvez não tivemos a coragem que Maria teve de deixar a lógica humana, a inteligência tão limitada nossa, mas que julgamos tão grande, e não nos entregamos às promessas do Senhor. Você é feliz, Maria. Você é bem-aventurada, porque você acreditou. No Evangelho de São João, já no seu final, Jesus repete esta mesma bem-aventurança a Tomé. Bem-aventurado Tomé, aqueles que creem sem ver. Os que creram sem terem visto. É a bem-aventurança, a primeira no Evangelho de São Lucas, e no Evangelho de São João, a última, na boca de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, para nós, repito, além da Assunção da Virgem, a festa da Senhora da Ponte, uma devoção portuguesa,
trazida por Baltazar Fernandes, de uma pequenina capela lá no interior de Portugal, em Ponte de Lima, onde as pessoas iam rezar a capela da Senhora da Ponte. Mas não é só isto uma ponte. A engenharia e a arquitetura diz que ponte é uma obra de arte. Une o que está separado. As margens do rio, o fundo de um abismo, encurta distâncias, aproxima, reata. Eis a Virgem Maria, uma ponte da humanidade à divindade, da terra ao céu. Esta é a nossa padroeira. Que ela seja sempre para todos nós uma ponte. E que nós assim a reconheçamos, tendo nos seus braços o menino que trouxe em seu seio, a nos mostrar, a nos indicar, ele como Salvador, ela um caminho, uma ponte, a maior obra de arte de Deus, que nos une e que nos aproxima. Neste momento de tanta dilaceração do povo brasileiro dividido, que ela seja uma ponte que nos ajude a superar obstáculos, a encurtar distâncias e sempre a nos aproximar. Por isso, Mãe querida, Senhora da Ponte, guia-nos sobre as águas e sobre os abismos da vida. Sejas nossa passagem segura para Cristo, amparando-nos nos passos frágeis e difíceis e conduzindo-nos na paz do seu Filho Jesus. Amém.